Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida, compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com seu Criador. Yes, Reis. Baixe agora o aplicativo. Compartilhe Jesus. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a transmissão de mais um culto, onde mais uma vez nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma palavra, uma mensagem sobre permanecer ligado em Jesus. Nós estamos ao longo dessas séries olhando para o texto de João capítulo 15, onde nos é apresentado a metáfora da videira. Jesus é essa videira, nós somos os ramos e se permanecermos nele, nós damos fruto. Na semana passada nós ouvimos sobre esse fruto, sobre o amor e a forma como essa conexão com Jesus, onde ouvimos e obedecemos as suas palavras, os seus mandamentos, nos levam ao amor uns pelos outros e dessa forma nós estamos ligados com Ele. Hoje nós vamos ouvir mais uma mensagem que tem como objetivo nos conectar, nos deixar ligados com Jesus e consequentemente uns com os outros. Eu gostaria de orar junto com você. Senhor, muito obrigado por mais esse tempo onde nós podemos não somente ouvir a Tua palavra que nos alimenta e que nos faz permanecermos ligados com o Senhor, mas nós podemos também, através dessas canções, das músicas que nós vamos ouvir, que nós vamos cantar, mesmo dentro das nossas casas, nos conectarmos com o Senhor. Eu oro para que essas canções, através do Teu Santo Espírito, sejam as canções que conduzam a nossa vida, o nosso sentir, o nosso pensar, Deus, todo o nosso caminhar, Pai. E eu oro para que a Tua palavra encontre mais uma vez espaço em nossas vidas, em nossas mentes e corações e na prática diária da nossa caminhada. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Permaneça ligado. Olá, bom dia. Que bom que agora a gente pode se reunir aqui, mesmo que virtualmente, para adorar a Deus juntos. Eu te convido agora para louvar o Senhor nessa manhã ou em qualquer momento que você esteja vendo esse culto, ok? Vamos cantar junto e adorar aquele que é digno. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz.
morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Cante Deus conosco. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, da morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, Deus. O Senhor é poderoso, Pai. Em meio às tribulações e angústia, em meio ao caos, eu oro a Ti, peço ajuda, misericórdia. Sei que a minha esperança não está aqui, não neste mundo, mas sim no vindouro. Minha esperança
Bom dia, nos reunimos mais um domingo para um culto transmitido pela internet, onde temos a oportunidade de cantar, louvar ao Senhor. Somos gratos a Deus, porque em todo esse período de pandemia, Deus tem nos dado essa oportunidade de termos essas transmissões e de todo o trabalho que é feito para que essas transmissões possam chegar aos nossos lares. Graças a Deus por todos os voluntários, por todo mundo que faz parte da equipe de música, cenário, gravação, edição, transmissão, a parte toda de arte, todo mundo que está envolvido nisso. Somos gratos a Deus. Deus tem nos agraciado com esses dons e talentos e recursos para que, num período tão difícil e extenso como esse que estamos vivendo, a gente possa estar unidos e que nós possamos não só ouvir e cantar esses sons esses sons e essas músicas dos nossos lares, das nossas casas, mas para que possamos também meditar e refletir na palavra de Deus. E hoje nós chegamos ao final de uma série que iniciou esse ano com a temática de permanecer ligados. É fundamental para nós. E talvez não houve um período em nossa história, não na história da igreja, mas em nossa história recente, ou em nossa história como igreja local, onde essas palavras tenham sido mais importantes do que agora. Permanecer ligados. Nós precisamos disso, nós precisamos ouvir essas palavras e levá-las seriamente, porque se nós não fizermos isso, nós estamos correndo risco, nós estamos prejudicando, na verdade, a nós mesmos na jornada e na caminhada cristã. Juntos nós somos mais fortes e juntos nós temos enfrentado esse momento difícil, permanecendo na fé, no amor e na esperança cristã. Então, nesse capítulo 15 de João, que durante todo esse mês estivemos olhando, nós vimos Jesus falando aos seus discípulos ali. Esse é o discurso final de Jesus. Essas são as palavras de Jesus e os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos pouco antes dele ser traído. Daqui, se você ler os evangelhos, Jesus vai para o jardim do Getsemane a orar com os seus discípulos e ali então ele é traído, depois ele é encaminhado pelas autoridades romanas até as autoridades judaicas que iniciam o processo de julgamento e condenação, com a participação, evidentemente, das autoridades romanas, que tinham a autoridade final ali do império para dar a palavra, e a gente vai ver, então, essa relação dos líderes judaicos com o governador judeu, com o oficial romano do império ali, que era justamente Pôncio Pilatos, e todas essas coisas estão acontecendo e Jesus finalmente é crucificado e morto. Mas as palavras e os ensinamentos finais de Jesus aos seus discípulos são esses que nós encontramos aqui nesses capítulos, e nós estamos considerando o capítulo 15 nesse mês de janeiro. Até aqui nós vimos que Jesus disse claramente que ele é Deus, ele se apresentou como Deus, quando nós lemos isso, eu tenho que repetir, quando nós lemos uma expressão, eu sou a videira, hoje nós usamos essas expressões, eu sou, todo mundo usa, isso não diz nada. Nos dias de Jesus, e no seu contexto, na sua cultura, essa é uma expressão que evocava a divindade, o nome de Deus. Então, Jesus está fazendo isso deliberadamente, dizendo que ele é Deus, ele está se igualando a Deus. E, evidentemente, isso não é surpresa para quem conhece os evangelhos, porque Jesus faz isso em outras partes também. Nós vimos que precisamos permanecer ligados a Jesus, então, como Deus, na palavra de Jesus, porque as palavras de Jesus são tudo aquilo que nós temos hoje em dia para nos manter conectados a Jesus. Ele é a palavra viva, ele é a palavra encarnada, as palavras que ele disse e que foram registradas, essas palavras que temos, elas são Jesus para nós hoje. Nós precisamos também entender que muitas vezes Deus vai trabalhar em nossas vidas para nos purificar, para nos limpar, a fim de que nós possamos ser mais
produtivos e mais frutíferos, porque esse é o propósito de Deus. Nós falamos na semana passada sobre o foco central desse texto, que é a relação não só com Jesus, mas a relação dos discípulos uns com os outros, essa relação de amor que demonstraria ao mundo a veracidade da fé desses discípulos, e o mundo conheceria então que eles são discípulos de Jesus por meio do amor. Nessa última parte, e eu vou ler os versículos aqui, nós encontramos uma mensagem que eu acredito ser tão importante para os nossos dias e para a igreja hoje, e muitas vezes ela tem sido negligenciada e tem sido esquecida. Começa no versículo 18, vai até o final do capítulo, esses versos que eu gostaria de ler e depois passar a considerar alguns pontos que o texto nos indica para a nossa jornada e a nossa caminhada cristã. Versículo 18 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpas para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que a lei, que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Essas palavras de Jesus, elas são extremamente importantes, como eu disse, para nós, para os seguidores de Cristo, e talvez nesse tempo elas sejam tremendamente importantes para que nós possamos nos lembrar daquilo que Jesus está dizendo aqui. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma videira, se você já teve a oportunidade de visitar alguma vinícola, ou algum lugar onde você tem uma grande vinha ali, e em determinados períodos do ano, então, quando você vai visitar um lugar desse, eu estive em 2 ocasiões, justamente no inverno, visitando essas vinhas, tanto no Rio Grande do Sul como no sul de Minas. E o que você vê, na verdade, parece que tudo ali está morto, parece que não há vida, são galhos secos, né? Extensões de terra cheia de galhos secos. Você diz assim: não, isso aqui não tem futuro. Para um leigo, para quem não conhece, pensa que aquele negócio ali não tem vida, mas na verdade tudo está cheio de vida. Não tem folhas, parece que está seco, mas a vida ali, essa vida está só esperando o momento certo, e brevemente então ela voltará a florescer com folhas e fruto, porque a vida é preservada naquela parreira, naquela videira, nesses vinhedos, mesmo quando parece que tudo está seco e morto. E é interessante, porque quando nós pensamos na igreja de Jesus, às vezes a igreja passa por momentos, e já passou historicamente por momentos, onde parece que a vida foi tirada dela, onde parece que tudo secou, não há folhas,
parece que não há fruto, parece que a vida se esvaiu, mas justamente nesses momentos, a igreja que permanece ligada a Jesus tem ainda a fonte de vida dentro dela, e no momento oportuno as suas folhas irão brotar novamente, no momento oportuno o seu fruto será visto novamente, no momento oportuno essa igreja será vibrante novamente e visível novamente. E quando eu penso nas palavras de Jesus, e quando eu penso no momento que a gente tem vivido, muitas vezes eu penso que nós somos como aquela vinha no inverno, que está seca, que não tem folhas, que você não vê os frutos dela, e que alguém olharia e diria assim, ela está morta. Mas eu me lembro que se nós permanecermos ligados a Jesus, ligados à palavra de Jesus, e amando Jesus, e amando o próximo, e amando uns aos outros, e sendo essa comunidade de fé, e permitindo então que Deus trabalhe em nossos corações, nós iremos voltar no momento oportuno a sermos vibrantes, com folhas e fruto, cheios de vida, para que outras pessoas possam ver. É importante isso, importante assim como as plantas e como as árvores e como as estações na vida. Há momentos em nossa vida em que as estações são estações do inverno, estações de seca, e é nessas estações, justamente nessas estações, que nós precisamos preservar aquilo que há de mais importante, que está dentro de nós, essa vida de Jesus em nós, essa conexão com Jesus. E é interessante que Jesus falou todas essas coisas aqui, e aí no finalzinho, quando Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus fala para eles, olha, eu tenho boas notícias para vocês. Aliás, talvez a gente não consideraria essas como boas notícias. Jesus diz para os seus discípulos claramente, o mundo vai odiar vocês, vocês não vão ser amados pelo mundo. É interessante porque a igreja no nosso tempo, a igreja nos nossos dias, parece muitas vezes empenhada em fazer com que o mundo a ame. A igreja parece empenhada em fazer uma série de coisas para que ela possa ser bem vista pelo mundo, para que ela possa ser amada pelo mundo, para que o mundo não a odeie. Mas Jesus disse que os seus seguidores serão odiados. E nota, Jesus não está dirigindo essas palavras para falsos seguidores. Jesus está dirigindo essas palavras para seguidores verdadeiros, aqueles que ele disse que serão os seus discípulos de verdade, se permanecerem ligados a Ele, se permanecerem ligados à sua palavra, se permanecerem no seu amor, se guardarem os seus mandamentos, eles serão seus discípulos de verdade. Para esse, Jesus diz, o mundo vai odiar vocês. É tão importante que a gente se lembre disso, é tão importante que a gente se lembre dessas palavras, porque às vezes, como eu disse, nós estamos nos empenhando, e muitas vezes nesse empenho para fazer com que o mundo goste de nós, com que o mundo nos olhe com bons olhos, com que o mundo tenha simpatia por nós e por nossa mensagem, nós começamos a diluir a mensagem do Evangelho. Nós queremos nos parecer cada vez mais com o mundo, para que o mundo goste de nós, e nós nos sentimos bem acerca disso. Mas Jesus disse, os seus discípulos verdadeiros, aqueles que permanecem ligados a Ele, aqueles que obedecem os seus mandamentos, serão odiados pelo mundo. O mundo vai odiar vocês. Por quê? Porque o mundo rejeitou Jesus. E Ele falou aqui, olha, lembre-se do que eu disse a vocês, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Jesus disse essas palavras, aliás, aqui nesse próprio discurso que nós estamos vendo, um pouquinho antes do capítulo 13, quando Ele lava os pés dos seus discípulos e dá o exemplo a eles. Jesus falou, olha, eu quero que vocês façam o mesmo, porque vocês são servos, eu sou o Senhor, se eu que sou o Senhor estou fazendo isso para vocês, então vão e façam o mesmo. Vocês não são maiores do que eu, e se o mundo me odiou, o que você acha que o mundo vai fazer com vocês? Se o mundo odiou o Senhor, o que é que nós achamos que o mundo vai fazer conosco? Que o mundo vai aplaudir-nos? Que o mundo vai olhar para as nossas vidas e achar que nós somos exemplos a sermos seguidos? Não, meus irmãos, não. O mundo vai nos odiar. Nós temos que aguardar e esperar que o mundo vai nos odiar. Os discípulos de Jesus, em todas as eras da história da igreja, eles foram odiados. Nos melhores momentos, nas melhores situações, eles foram tolerados, mas nunca foram amados pelo mundo. Nunca. Em muitos momentos, eles foram perseguidos de forma cruel e foram levados à morte. E nós pensamos que nós somos melhores
Isso acontece no mundo hoje, em muitas partes do mundo, inclusive. Cristãos estão sendo levados à morte, e você e eu aqui achamos que nós, com a nossa boa roupa, com a nossa boa fala, com os nossos bons costumes, com os nossos maneirismos modernos e pós-modernos e tudo mais, nós vamos convencer o mundo a nos amar. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, o mundo não vai nos amar, o mundo vai nos perseguir, o mundo vai nos odiar, o mundo vai falar palavras caluniosas contra nós, mas Jesus falou que todas essas coisas iriam acontecer, e Jesus disse: quando essas coisas acontecerem, vocês devem se alegrar, não fiquem tristes, porque essa é a vocação de vocês. Às vezes nós nos esquecemos disso. Nós pensamos, inclusive, que se nós amarmos as pessoas, que se nós demonstrarmos amor como Jesus ensinou aqui, e Jesus disse que o mundo iria olhar para nós, e por causa do nosso amor, o mundo iria ver que nós somos seus seguidores. Nós gostamos dessas palavras, mas às vezes nós confundimos isso, pensando que o fato de o mundo reconhecer que nós somos seguidores de Jesus por causa do amor, significa que o mundo vai nos aplaudir. Nem sempre isso vai acontecer, nem sempre ao amarmos as pessoas, elas vão nos amar de volta. Às vezes as pessoas vão nos odiar justamente porque nós estamos demonstrando amor por elas. Tem pessoas que não conseguem suportar sequer o amor cristão, genuíno, verdadeiro, demonstrado por suas vidas. Jesus novamente é o exemplo. Jesus foi odiado, Jesus demonstrou amor, Jesus foi perseguido e foi levado à cruz. E ninguém amou mais do que Jesus. E nós pensamos que se nós formos cheios de amor pelas pessoas, se nós formos cheios de compaixão pelas pessoas, o mundo vai nos aplaudir. O mundo não vai fazer isso. O mundo vai nos odiar. Nós nos esquecemos, como eu disse, que a vocação da igreja é o martírio. Essa é a vocação da igreja. Esse testemunho que Jesus diz aqui, que os discípulos dariam acerca dele, essa palavra testemunho, nós já sabemos, você já ouviu isso inúmeras vezes, é de onde vem a palavra mártir, no grego. O testemunho de Jesus, o testemunho da verdade em Jesus, vai nos colocar em situações que muitas vezes o ódio vai ser tão grande contra nós, vão nos perseguir tão cruelmente, que pode levar-nos até mesmo à perseguição e à morte. E isso sempre aconteceu com a igreja, e novamente não significa que nós seremos poupados disso. Pode ser que o mundo esteja nos tolerando em algum momento, mas não significa que ele vai nos amar. Então, o que é que nós devemos fazer diante dessas coisas? Eu quero propor aqui 5 coisas. Em primeiro lugar, evidentemente, se o mundo vai nos odiar, se o mundo não vai nos amar, nós precisamos permanecer conectados a Jesus. Nós devemos nos lembrar de quem nós somos. Nós pertencemos a Ele. É por isso que o mundo nos odeia. Ele diz assim: eu escolhi vocês, eu tirei vocês do mundo, por isso o mundo odeia vocês. Nós não somos do mundo. Isso não tem nada a ver com a roupa que nós vestimos, mas tem a ver com o nosso padrão de pensamento, com os nossos valores, com as coisas que são mais importantes para nós, com a verdade que nós abraçamos. E a verdade que nós abraçamos é que Deus um dia se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, que Deus um dia se fez homem por causa da feiura do nosso pecado, porque nós somos tão pecadores, porque o nosso pecado é tão ofensivo a Deus, que Deus teve que vir a esse mundo na pessoa do seu Filho e oferecer a sua vida por nós na cruz, a fim de que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele por meio da sua morte. Essa é a mensagem, é isso que nós somos, e essa mensagem, novamente, ela é ofensiva ao mundo, ela sempre foi. Paulo diz que ela é um escândalo, que ela é uma pedra de tropeço, que ela ofende os homens. Para nós que cremos, ela é poder de Deus, ela é sabedoria de Deus. Nós olhamos e nós falamos: sim, tudo isso faz sentido, é verdade, nós nos enchemos de alegria, mas o mundo odeia-nos, porque o mundo não suporta essa mensagem. O que é que nós devemos fazer? Permanecer ligados a Jesus. Os tempos são maus, os tempos são difíceis. Eu me lembro quando era criança, que sempre ouvia esse cântico, cantavam na igreja, eles chamavam de corinho naquela época, os corinhos das igrejas, e tinha um corinho que falava justamente que, olha, que os dias são de trevas, sem poder o crente cai. E a gente precisa então permanecer ligado a Jesus, porque os dias são maus.
sem poder, sem essa força, sem esse vigor que vem de Jesus, nós estamos perdidos. Nós precisamos continuar nos alimentando da palavra de Jesus. É triste ouvir e triste saber que tem pessoas que não leem as Escrituras. Tem pessoas que não dedicam tempo a ler as palavras de Jesus, não dedicam tempo a ler a palavra de Deus. Como é que você quer ser forte espiritualmente se você está raquítico porque não lê a palavra de Deus? Se você está morrendo de inanição espiritual, porque essas palavras aqui são comida, a palavra mesmo diz, Jesus repetiu isso na tentação lá com o diabo no deserto, em Mateus 4, você pode ler isso. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos nós comemos e nos alimentamos dia após dia, porque nós sabemos que precisamos de comida para sustentar o nosso corpo físico. Da mesma maneira, temos que nos alimentar da palavra de Deus para sustentar o nosso espírito. Então, permaneça ligado a Jesus e permaneça ligado à palavra de Jesus. Permaneça se alimentando da palavra de Jesus. Faça disso a sua maior prioridade. Não importa se você vai ter que levantar meia hora antes, 1 hora antes, não importa, no começo vai ser difícil, mas faça isso. Isso é disciplina. E é tão importante que Paulo disse que ele esmurrava o seu corpo por essa disciplina. Ele fazia máximo possível para que ele pudesse ganhar essa coroa da vida. Então, faça isso. Continue se alimentando da palavra de Jesus. Continue se alimentando da palavra de Deus, da Bíblia. Continue lendo. Se você não está lendo, comece a ler. Leia. Em terceiro lugar, entenda que as perseguições não significam que Deus nos abandonou. Às vezes, quando alguém vê a perseguição, quando alguém vê uma situação difícil, quando alguém se depara com essa realidade do mundo odiando a igreja, pode parecer assim, e nós, principalmente hoje em dia, nós pensamos que o mundo só odeia aquelas igrejas que estão fazendo falcatrua, que estão fazendo coisa errada e tudo mais, aí surge alguma coisa, algum escândalo, algum negócio, e uma perseguição, e aquele pastor é preso e tudo mais, alguém fala, é perseguição contra a igreja, é perseguição, é só contra esses aí. Na verdade, isso não é perseguição. A perseguição que Jesus está falando aqui é por aqueles que estão fazendo a coisa certa. A perseguição que Jesus está falando aqui é por aqueles que estão pregando a sua palavra. A perseguição por causa do nome. Ele diz assim, tratarão assim vocês por causa do meu nome. No Sermão do Monte, ele falou assim, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, cristãos, novamente, verdadeiros, genuínos, cheios de Jesus e cheios de amor, são perseguidos. Quando isso acontecer, não significa que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco, alguma coisa, mas Ele está conosco. E as perseguições sempre serviram para limpar os ramos dessa videira, a fim de que ela produza mais frutos. Eu acredito, inclusive, que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, esse é um momento, embora não haja aí uma perseguição, não posso dizer que isso é uma perseguição da igreja, dos crentes e tudo mais, mas esse é um momento oportuno em que Deus está trabalhando na igreja. Eu acredito que Deus está limpando a sua videira. Eu acredito que Deus está limpando até mesmo a nossa igreja local, Projeto 242. Deus está limpando-nos, Deus está nos purificando, Deus está trabalhando em nós para propósitos maiores que Ele tem para nós. Eu acredito nisso. Então, Ele está conosco no meio do martírio, no meio do sofrimento, no meio das dificuldades. Ele prometeu o seu Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador que Ele disse que viria, veio e vive em nós. E é interessante que Jesus, quando Ele envia os seus discípulos na missão dos 12, Ele diz assim que eles deveriam ir, pregar a palavra, expulsar demônios, curar enfermos e tudo mais. E Ele falava assim, não se preocupem com as coisas que vocês serão levados diante das autoridades por causa do meu nome. E não se preocupem com as coisas que vocês vão dizer lá, porque o Espírito Santo dará a vocês as palavras que vocês precisam dizer, as palavras certas. E é isso, nós temos o Espírito Santo em nós, e mesmo em momentos difíceis e de perseguição e tudo mais, esse Espírito está trabalhando em nós, Deus está conosco, Deus não nos abandonou no meio da perseguição. Quarto,
Nós precisamos permanecer ligados aos seguidores de Jesus. Nós não temos condições de fazer isso sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do amor, nós precisamos da fé, nós precisamos da esperança, nós precisamos do encorajamento que nós recebemos de outras pessoas. Nós não temos como fazer isso sozinho, somente com Jesus conosco, e Jesus se revela a nós através da vida dos nossos irmãos e irmãs da comunidade da fé. Então nós não podemos nos desligar de Jesus e nós não podemos nos desligar da comunidade de Jesus. Jesus está falando aqui da sua videira, essa comunidade. Se nós estamos conectados a Jesus, tem outros galhos conectados a Jesus, esses outros galhos conectados a Jesus são nossos irmãos e irmãs, nossa família espiritual. Nós precisamos permanecer então ligados a esses seguidores de Jesus, a essa família espiritual a qual nós pertencemos, a igreja local. Em outras palavras, permaneça ligado à sua igreja local, permaneça conectado à sua igreja local. Tempos difíceis requerem que nós possamos permanecer juntos. Tantos cristãos estão negligenciando hoje em dia esse permanecer, e é somente para o seu próprio prejuízo. Então não faça isso, permaneça conectado, ligado aos seguidores de Jesus. E quinto, nós precisamos continuar amando, mesmo quando nós somos odiados. Mesmo quando nós somos odiados pelo mundo, mesmo quando o mundo nos persegue, mesmo quando o mundo nos odeia, mesmo quando o mundo mente, mesmo quando o mundo levanta calúnias contra nós, mesmo quando o mundo diz coisas que nós não fizemos, mesmo quando o mundo não entende a nossa mensagem, distorce a nossa mensagem, distorce a nossa fé, distorce os nossos valores, mesmo quando o mundo não entende que o que nós estamos oferecendo ao mundo é um remédio para o seu maior mal, que é o mal interior, que é o pecado, que é o egoísmo. E o mundo não entende isso, as pessoas não entendem isso. E às vezes esse remédio parece ofensivo para essas pessoas, mesmo quando o mundo rejeita isso e levanta uma série de coisas contra nós. Permanecemos amando, que possamos permanecer demonstrando amor. Vamos amar. Jesus diz que não é amar os amigos, que não é amar os irmãos da fé somente, que não é amar os membros da nossa família e da nossa comunidade. Jesus diz que nós devemos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que fazem o mal contra nós, aqueles que levantam calúnia contra nós. Nós devemos amar e orar por eles e abençoá-los em nome de Jesus. Vamos permanecer amando mesmo quando somos odiados. Nosso exemplo é o Senhor Jesus. Ele foi odiado. Tudo isso está acontecendo conosco, vai acontecer conosco por causa dele. Quando ele estava lá na cruz, sendo crucificado, no meio de malfeitores, pessoas estavam ali blasfemando contra ele, insultando, fazendo uma série de coisas ofensivas a ele, que era Deus, o Deus que criou o universo, que com apenas um pensamento, não precisava nem de uma palavra, um pensamento seu, poderia destruir todo mundo. Ele está na cruz, e o que ele faz? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então ele é o nosso exemplo, que nós possamos retribuir o mal com o bem, o ódio com amor, palavras ofensivas com palavras abençoadoras, conciliadoras, palavras que promovem a paz, que mostram que nós somos seguidores desse Jesus. A nossa vocação é o martírio. O mundo vai nos odiar, mas precisamos permanecer conectados e ligados a Jesus, porque ainda que o mundo destrua a nossa vida aqui, a vida que nós temos em Jesus jamais poderá ser tirada de nós, jamais será destruída pelo mundo. Então, meus irmãos, esses são dias difíceis, e nós não sabemos o que o futuro reserva para nós, nós não sabemos, mas eu creio que a igreja de Jesus, eu creio que a videira vai continuar florescendo, mesmo que às vezes pareça que os seus galhos tenham murchado. Ela vai florescer, ela vai dar os seus frutos, a igreja será sempre vitoriosa, mesmo que em alguns momentos, em alguns períodos e circunstancialmente, ela possa passar por momentos de tribulação e aflição. Essas coisas não são novas, essas coisas aconteceram no passado, elas continuarão acontecendo hoje, elas vão acontecer no futuro. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o mundo vai odiar a igreja, mas a igreja
é amada por Jesus, a igreja pertence a Jesus. E eu vou dizer para você, não existe nada melhor nessa vida do que pertencermos a Jesus. Quando nós pertencemos a Jesus, quando nós estamos ligados a Jesus, quando nós temos essa convicção de que foi Ele quem nos escolheu. Ele disse aqui, mais de uma vez, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos enviou para que possamos dar frutos. Essa é a nossa conexão com Ele. Isso é o que é de mais importante nessa vida. Podem tirar tudo de nós, não tirem Jesus, porque em Jesus nós temos tudo. Sem Jesus nós podemos ter tudo que o mundo oferece, o aplauso dos homens, a riqueza, a glória vã que perece, mas nós não temos nada. Então fique ligado a Jesus, não perca essa mensagem que você ouviu durante todo esse mês, não esqueça essas palavras, continue conectado com Jesus. Dias maus podem vir adiante, mas nós estamos com Jesus e em Jesus seremos sempre conduzidos em triunfo para a glória de Deus. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs, por tua igreja, por todos nós. Ajude-nos a entender essas palavras, ajude-nos a permanecer conectados, ajude-nos a permanecer ligados ao Senhor, a não perdermos o Senhor de vista. Ajude-nos, Senhor, a sermos disciplinados, a fim de que nós possamos realmente estudar, ler, comer a Tua Palavra. Ajude-nos, ó Deus, a continuar amando quando as pessoas nos odeiam. Ajude-nos a continuar conectados com a igreja, mesmo em momentos difíceis. E mesmo que para que tenhamos que permanecer conectados como igreja, temos que fazer algumas coisas que não são agradáveis para nós, como ligar nosso computador ou celular e conectar a uma rede, ó Deus, e alguma coisa assim via Zoom ou algo assim, que muitas vezes nós não gostamos e nós achamos tão superficial, mas é tudo o que temos nesse momento. Então ajude-nos Deus, lançar fora todas essas coisas que muitas vezes até o diabo planta na nossa cabeça, para que a gente rejeite esses encontros online e ajude-nos a permanecer ligados nesse momento. Uns com os outros, com o Senhor, uns com os outros, com a Tua Palavra, com amor sempre para com o mundo, entendendo que o mundo nos odeia, mas nós estaremos sempre amando as pessoas em nome do Senhor, para a glória do Senhor, para que venha o Teu reino e a Tua vontade seja feita na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vocês. O Senhor é digno dessa canção, da nossa canção. Você que está agora na sua casa, feche os seus olhos e contemple a presença de Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que me faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor.
a salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final de mais uma transmissão e onde nós temos ouvido sobre o permanecer em Jesus. Se essa mensagem falou com você, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar. Isso é uma maneira de nós espalharmos essa mensagem, que não é uma mensagem do 242, é uma mensagem de Jesus, o máximo possível, porque os tempos pedem isso. É tão importante que a gente propague essa mensagem de todas as maneiras possíveis, aproveitando todas as oportunidades. Se você não nos conhece e quer saber mais sobre o projeto 242, você pode usar aqui o QR Code e é uma maneira de você se conectar conosco. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Senhor, muito obrigado por mais uma transmissão. Muito obrigado por mais uma oportunidade de louvar o Senhor, mesmo distantes fisicamente, mas no mesmo espírito. Muito obrigado pela tua palavra que nos alimenta. E a minha oração é para que essa palavra possa alcançar cada vez mais um número maior de pessoas, trazendo essa conexão e essa liberdade que somente o Senhor pode nos dar. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu oro para que a tua paz conduza a vida de cada um de nós. Amém. É isso aí, gente. Um grande abraço para você, permaneça ligado e a gente vai se vendo por aqui.
Valeu!